Programa Cidadania e Socialismo com Cláudio Leitão. Olá, Cabo Frio, olá, Grande Jardim Esperança, né? Sempre um prazer poder revê-los aqui para mais uma edição aí do nosso Cidadania e Socialismo, né? Os nossos encontros aqui de toda quarta-feira, né? E para aqueles que não podem nos assistir ao vivo, né? Sempre das 16 às 17 horas, tem ao longo da semana várias reprises, né? Onde você pode acompanhar e observar aí os nossos debates e até observar as opiniões dos nossos entrevistados. Hoje, né, estamos sem entrevistados, o programa hoje a gente quer discutir um tema específico, né, que é a geração de emprego e renda, que é um tema muito importante da nossa cidade. E aqui comigo, ao meu lado, o companheiro aqui de bancada, o professor José Américo Trindade, carinhosamente conhecido por todos como Babade. Babade, boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Estamos aí para mais uma jornada. Todos aí. Uma boa tarde para todos. Está com uma camisa bonita, uma camisa... Salmão. Salmão, pois é. Tô fashion. Comportada demais, hein? Tô fashion. Comportada demais, comportada demais. Bacana. E como é de praxe, né, deixar logo aí aberto aí os links de comunicação, os nossos canais de interação, né, estão numa TV comunitária e é fundamental essa participação, né? Programa e telespectador, né? 2629-2571, 2629-2571, ou através do nosso endereço eletrônico do MSN, cidadania e socialismo, @hotmail.com. Cidadania e socialismo, @hotmail.com. São os dois canais de comunicação. Fazer aqui uma lembrança também do nosso blog, né, onde você encontra lá as reprises e vários artigos sobre o que é tratado, saúde, educação, questões ligadas à cidadania, meio ambiente, quer dizer, os mais diversos, né, assuntos estão lá expostos na forma de artigos no nosso blog. É www.cidadaniaesocialismo.blogspot.com. E o livro da semana, né, uma obra biográfica, né, a história de um grande revolucionário, de um líder comunista, do Partido Comunista, que é o Giocondo Dias, né? Escrito pelo jornalista, também militante do partido, o João Falcão, né, Babado? É uma história sensacional do que é um revolucionário, do que é um lutador, né? Uma pessoa que quer mudar e quer transformar a sociedade. Então serve de exemplo a leitura desse livro, né, para que você compreenda o espírito de um cidadão como Giocondo Dias. E também é um livro que trata, né, de um período da história ali. Do Partido Comunista Brasileiro. Do Partido Comunista, a década de 40, vai avançando até a década de 70. E ele 70, participou, né, do Levante, né, de 1935, né, que os setores conservadores chamam de intentona comunista, o Levante, né, em que ele, como cabo lá em Natal, ele foi bem sucedido por uns dias. Ele, né, foi o lugar onde eles conseguiram tomar o poder. Mas, já que não tinha base político-social, né, a população, aí durou pouco tempo. E ele veio a suceder, entendeu, a Luiz Carlos Prestes. Quando Luiz Carlos Prestes se afastou do PCB, deixou o PCB, aí praticamente foi apoiar o Brizola, né, apoiar o PDT. Aí ele se tornou secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro, do Partidão. Beleza, Babado. E antes de iniciar o programa, mandar lá um beijo para a Edilene e para toda a galera lá do Café Bate-Papo aí, lá na Major Belegar, que está nos acompanhando lá, né? O melhor café de Cabo Frio. Chegar lá agora, eu vou pedir um de graça lá, né? Depois dessa propaganda. Major Belegar, em frente à biblioteca lá, o Café Bate-Papo. Bate-Papo Café. Pô, tá vendo? Bate-Papo Café. Bom, gente, a gente quer discutir, falar alguma coisa sobre esse aspecto tão importante, né, que é a geração de emprego e renda. A gente vive aí, em Cabo Frio, momentos terríveis, né, Babade, nesse contexto, né? Eu arrisco a dizer, Cabo Frio talvez viva hoje a sua pior crise no que tange a geração de empregos, né? Falta iniciativa da iniciativa privada e falta, sobretudo, também iniciativa do poder público, né, para poder conjugar essas duas áreas. Fomentar, né? E dinamizar e fomentar. Fomentar. Porque é o papel do Estado, né? Aqui a ideia de emprego é pegar a prefeitura e contratar os caras, inchar a máquina, né, para usar o emprego como atrativo político e fator eleitoral.
E a gente percebe isso. Isso fica muito claro, Babate, no modelo de cidade que está sendo proposto aí ao longo desses últimos 20, 25 anos. Eu até hoje, aqui no Informe Local, no programa do Dil, o Dil me fez uma pergunta sobre isso, a gente teve até chance de abordar esse tema. O que a gente vê hoje em Cabo Frio? A gente vê um núcleo urbano relativamente desenvolvido, com urbanidade, com algum equipamento urbano, e você tem uma periferia cada vez mais crescente, subempregada ou desempregada, sem formação profissional, que dificulta mais ainda, né, a capacitação e a condição de arrumar um emprego, e isso vem se transformando numa bomba humana de efeito retardado, porque cresce, 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 e as pessoas sem perspectivas. E o emprego é fundamental, né? É a dignidade humana, é levar o sustento para a família, quer dizer. Então a gente fica preocupado cidadão com andar essa de cabeça situação, erguida, né? e essa periferia fica, sobretudo, na informalidade de bicos e empregos ocasionais, e, inclusive, o que dificulta todo aquele processo de conscientização de cidadania e de conscientização política, na verdade? Isso aí. Uma breve análise, né, que eu fiz aqui. Cláudio, essa região aqui, a chamada região dos lagos, né, ou Costa do Sol, agora tem uma nova nomenclatura, Costa do Sol, é a região do estado que mais cresce em termos demográficos, né, de população. Cresce em torno de 7 a 10%. Rio das Ostras, que é o primeiro, cresce a quase 10%. Cabo Frio está em torno de 8%. Né? Então, a gente vê o seguinte, se não, esse crescimento, essa vinda dessa população de fora para cá, se não encontrar, entendeu, emprego e meios de sobrevivência, isso aí, meu irmão, é uma bomba relógio. É um problema social, Violência, isso vai gerar um problema social. Vai aumentar automaticamente a violência, porque o ser humano, à medida que ele, entendeu, fica a nível da sua existência, né, não tem um prato de comer, não tem como comer, ele vira um outro bicho, né, que me desculpe os outros bichos, né, é um bicho, né, vira um animal. Né? Aí, quer dizer, a questão aí da violência é um problemático. Então, essa questão de emprego e renda é fundamental. E a alternativa, Abad, se a gente fizer uma avaliação da cidade, a gente vê que há alternativas. É evidente que quando você olha Cabo Frio, de imediato você vê a questão da vocação turística, que é o setor terciário. Recentemente, eu vi um debate lá na Câmara, e também saiu no jornal essa semana, da iniciativa do tal polo industrial aqui em Cabo Frio, que é uma coisa que pode ajudar, mas ela não é o determinante para acabar isso, Babade. A gente está num ambiente hoje de um grande desenvolvimento tecnológico, e o emprego hoje na indústria, ele é decrescente no mundo inteiro. Porque onde tinham 10, 12, 15 trabalhando, a máquina hoje coloca 2, 3, robô, em função do avançado estágio de tecnologia. O que era trabalho manual, né? O que se tornou trabalho intelectual. Né? E especializado. Extremamente especializado. Então, hoje, você analisar aqui, ainda mais com as características da nossa cidade, achar que essa questão no setor primário industrial é isso que vai resolver o problema, é um grande engano. Até porque não é qualquer indústria que a gente pode receber aqui, que nós temos um patrimônio natural que não pode ser poluído. Agredido. Então, ela é apenas um complemento. O que cresce no mundo todo é o setor de serviços, é o setor terciário. E a gente tem uma vocação extraordinária. Agora, não pode ser, não vai gerar uma quantidade de emprego suficiente que dê vazão a esse exército de obra com iniciativas isoladas. Isso. Tem que haver a necessidade de uma ação integrada da iniciativa privada com o poder público, como você disse, e a gente conversou isso até numa situação anterior aqui, no sentido de fomento da atividade com o poder público, usando a força que tem nesse sentido. Para alavancar, né? E isso passa por uma palavra fundamental hoje em gestão pública: planejamento. Tem que planejar, tem que sentar. A gente quer dizer, o poder público, o setor privado, todos os interessados têm que se reunir numa mesa, discutir que cidade queremos e para onde queremos levar a nossa cidade. Entendeu? Não tem jeito. Se não for assim, entendeu? Se for assim do jeito que está, de improviso, não vai dar certo.
A Tem gente que precisa ser de planejado. um fundo de desenvolvimento para isso, e Isso. com o orçamento que a gente tem, Tá. uma espécie de banco do povo, a gente tem que tentar Isso tirar aí. e reduzir gradativamente essa informalidade. Deixar uma coisa crescer tanto, que você não vai resolver isso, por exemplo, numa gestão talvez de 4 anos. Mas você, gradativamente, você pode ir tirando esse pessoal da informalidade através desse tipo de iniciativa. E tem que ser uma política de Estado, não uma política só de um governo. Porque senão Entra vai ter governo, sai uso governo, tem que eleitoral, acompanhar exatamente. aquilo, entendeu? Exatamente. Tem que ser uma política de Estado, E que da tenha cidade. participação dos Isso. segmentos, de O trabalhadores, isso. dos empresários. Política... O que cabe, na minha opinião, ao poder público, isso tem sido deficiente, é estimular a formação profissional desse pessoal, com cursos técnicos e profissionalizantes que possam profissionalizar o pessoal. Que eu digo em que área? Hoteleira, aquele pessoal de restaurantes. Quer dizer, há uma necessidade de haver uma capacitação desse pessoal, e isso o poder público pode fazer, porque isso é barato. Isso não é de grande monta para o poder público fazer. Exatamente para dar uma condição ao empresário de contratar o profissional e contratar pagando melhor e um profissional gabaritado que vai dar um bom retorno. E tem um retorno, você que é economista sabe, né? Se você gera renda, gera salário, gera demanda, compra, e vai ativar a economia, que vai gerar emprego no comércio, que vai... É uma roda viva, é o que né? se chama de círculo virtuoso, né? Em contraponto ao que acontece hoje, que é um ciclo vicioso, onde o cara vai para a periferia, arranja um emprego informal. Essa época é terrível, porque a cidade fica mais vazia, Tá na cai a entre-safra, frequência do turista, e as pessoas ficam realmente à mercê de benesses e à mercê de Aí situações corre atrás terríveis. do poder, dos vereadores, Exatamente. corre atrás do prefeito para arrumar o quê? Um emprego, entendeu? Aí vem portarias, quer dizer, fisiologismos, o clientelismo, Ou vai para a assistencialismo. criminalidade, Babate. Ou Porque isso. o que cresceu muito em Cabo Frio foram os pequenos furtos. Esses furtos pequenos, que você vê que é furto para o cara conseguir um dinheiro fruto de uma sobrevivência, porque ele está realmente em condição de desamparo social, né? Então a gente observa isso com muita clareza. Uma coisa que eu percebo também da deficiência da mão de obra, eu acho que é um outro caminho, que aqui em Cabo Frio está sempre latente, está sempre em grande ebulição, é a questão da construção civil. Isso. E eu já ouvi de vários engenheiros que tocam obras para as empresas que não conseguem contratar o profissional daqui. São obrigados a trazer de fora o pedreiro mais qualificado, o encanador, o gesseiro, aquelas eletricistas, aquelas funções chaves na construção civil, e é ruim isso, porque ele traz o cara de fora quando tem uma mão de obra aqui. Qual era, na minha opinião, a função do poder público, que podia fazer até em parceria com o empresariado? Cursos profissionalizantes também nessa área, para dar uma condição de empregabilidade. E essa questão da especulação imobiliária, entendeu? Da construção civil, baseado na especulação imobiliária, esse pessoal traz pessoas de fora, entendeu? Hein, Cláudio? Traz pessoal de fora e muitos ficam aqui. Exatamente. Os às vezes a especialistas, obra acaba, isso. E ficam na periferia aí não arruma emprego e vai mas esse, inchando a cidade. Mas vai esse, pelo menos, está cidade. especializado, Babade. Ele tem uma facilidade maior de conseguir o emprego. Mas tem os serventes que não têm especialidade. Exatamente, não tem, exatamente. Né? Eu não estou falando dos profissionais de especialidade, disso. Pedreiro, eletricista, bombeiro hidráulico, né? Os especialistas. Mas vem também muitos serventes também que ainda, né? Não, você passa numa obra dessa, numa construção de um novo prédio, uma construção de uma outra coisa. Tudo de Minas. Você vê Mão de obra de como fora. os empresários trazem profissionais de fora para executar tarefas que podia estar sendo executadas. É uma parceria. Pelo cidadão Poderia que tá fazer aqui, uma parceria. Eu acho que até na hora da licença da obra, na hora que a prefeitura autoriza a obra, deveria haver uma espécie de contato para que se pudesse criar condições de absorver a mão de obra aqui e a gente reduzir essa demanda, essa crise de desemprego que a cidade atravessa, né? Essa questão da questão da mão de obra especializada, de cursos intensivos, né? Rápidos, né? De garçom mesmo. Quantas vezes a gente vai, entendeu, num restaurante, um lugar, a gente sabe, o garçom, entendeu? São poucos. Ele está fazendo um bico ali. Está fazendo um bico e não sabe servir legal. Não é? São poucos, né?
Então, a gente tem que trabalhar bem essa questão da mão de obra, da especialização. Não, mas pode trazer, entendeu? Tadeu. Aqui, dá aqui o babade, um copinho d'água aqui para a gente poder beber uma água. O companheiro lá esqueceu de trazer. Aqui não tem problema, não. Aqui a informalidade é o traço do cidadania e socialismo, né, babade? Isso aqui para a gente não tomar uma aguinha que é para poder, né? Agora, o Dil que diz que é para refrigerar o carburador. Agora, né? a vocação é o setor terciário, o setor de serviço. Que é o que mais cresce no mundo. De turismo. Pode, entendeu? O turismo, por exemplo, é o chamado turismo de massa, turismo de veraneio, né? Os veranistas só vêm para o turismo de praia e sol, não é isso? Mais. Que eu acho que sol até que precisa ter também, não, babade. tem que acho ter que tem todos. que contemplar. Agora, exatamente. mas só que a gente, entendeu, está perdendo o bonde da história. Porque a gente está recebendo uma gama de dinheiro aí que deveria estar sendo investido na infraestrutura do turismo mais qualificado, preparar. No sentido, mais especializado no sentido, o turismo histórico. Cabo Frio, em termos de história, é uma das cidades mais antigas, em termos de história, poderia se fazer um turismo histórico. Lá no segundo distrito, aproveitar aquele, por exemplo, o Rio São João, entendeu? Fazer também trilhas, né? O chamado turismo ecológico, turismo de esportivo, de esportes radicais. Quer dizer, tem potenciais, entendeu? Agora, a gente está perdendo o bonde da história. O dinheiro está desaparecendo e Cabo Frio está perdendo, entendeu? E isso é finito. Esse recurso, entendeu, dos royalties, é um bônus, é finito. Ele deveria estar, entendeu, sendo direcionado para isso. Existe um aspecto também, babade, que é um turismo que movimenta as cidades o ano todo, que é aquele turismo profissional, o turismo de convenções. E é inacreditável que uma cidade como a nossa o de ainda negócio, não tenha você tá falando? Centro de convenções, exatamente. Um turismo de negócio. Isso movimenta a cidade o ano todo e é um público selecionado. Normalmente são grandes empresas que promovem esses eventos. Agora, para isso tem que ter rede hoteleira. hoteleira. Rede hoteleira, Cabo aí Frio, cabe ao poder, à iniciativa privada, mas tem que haver algum papel do poder público também, né? O problema é que a gente nunca tem um profissional na pasta do turismo aqui. É verdade. Se faz nomeações políticas de pessoas que estão ali, não querem trabalhar, estão ali com outros interesses. Amigos. Alguns até com interesse na especulação imobiliária, torcendo para que não aconteça nada, porque aí facilita as coisas, entendeu? E esse turismo de negócio movimenta a cidade o ano todo com um público qualificado. Entendeu? Movimento E é um turismo extremamente profissional, hein? Movimenta até o próprio ambulante, porque vai ter que ter também um ambulante. Movimenta não toda vai a economia. zerar, não vai zerar porque precisa realmente de ter um ambulante. E isso é um processo de coordenação que passa pela própria Secretaria de Turismo, pela Secretaria de Desenvolvimento. O problema é que parece que a preocupação, às vezes, é mais com a questão política do que com a questão de planejamento de futuro da cidade, né? Porque tem cidades menores e com orçamento menor que Cabo Frio que tem centro de convenções. Você não precisa de um monstro de centro de convenções que uma capital, por exemplo, favorece. Você pode começar com ele com uma estrutura e gradativamente você ir ampliando. Aí tem que ficar esperando dinheiro do Prodetur, dinheiro de outras áreas do governo federal, estadual. Eu posso fazer uma pergunta, Cláudio? Pode. Quanto deveria, por exemplo, um centro de convenção, entendeu? Vamos supor, com 3 mil lugares. Qual é o custo? Eu não sei. 30 milhões? O que eu ouvi falar de só gente que entende Cabo da Frio matéria, arrecadou em torno disso. o quê? De royalties? Não, Cabo em Frio torno já disso arrecadou de custo. royalties mais de... Para um centro de convenções de pequeno a médio porte. Cabo Frio já teria o recurso para fazer isso. Isso, sem dúvida, eu também acho. É porque falta vontade política falta descer do discurso, porque em época de campanha, não, vamos fazer centro de convenção, vamos fazer isso. Promessas agora, e repromessas. Tem recurso para fazer, tem recurso para começar e não tem vontade política. Entendeu? Verdade, aí fica esperando dinheiro que vem do Estado, do governo, tudo esperando o governo do governo do Estado, né? Governo federal, recurso. E que nunca acontece. E quando a gente tem recurso para fazer. E que nunca Agora, acontece. é uma visão de gestão, entendeu? É uma gestão ultrapassada, né? Que se tivesse uma gestão moderna, Cabo Frio tem que separar essa questão do que é impostos da cidade, que é permanente, os impostos, todas as taxas, todos os impostos, e o que é bônus, o que é royalties. Cabo Frio deveria viver a máquina administrativa só dos impostos que é dela. É aproveitar esse dinheiro do bônus, então, para fazer justamente um fundo
para chamar a sociedade para pensar as prioridades para a gente fazer. Isso Exatamente. é uma forma de gestão moderna, né? Mas só que as pessoas ainda têm aquela visão eleitoreira, assistencialista, aquela, né, de pegar a máquina, inchar a máquina pública em troco de voto. De voto. Então, Nós vamos- perdendo o bonde da história da Exatamente, nossa cidade. exatamente. Nós vamos fazer aqui um pequeno intervalo de apoio cultural e na volta vamos dar sequência a esse assunto. Eu quero falar sobre a questão da pesca, que eu acho que é importante também, de empregabilidade e está sendo relegada. E vamos tocar no assunto também, Babate, que é muito importante, que é a questão do empresário, que muitas vezes não assina a carteira do funcionário aqui em Cabo Frio. Isso é de praxe e nós vamos tocar e vamos botar o dedo nessa ferida. Então nós vamos fazer 1 minutinho e meio e voltamos já. Fique conosco. Programa Cidadania e Socialismo Programa Cidadania e Socialismo com Cláudio Leitão. Volta aqui para o segundo bloco e a gente está batendo um papo, né, Babade? Conversando aqui, discutindo algumas questões de alternativa de geração de emprego. E no bloco anterior eu citei a questão da pesca, que há um tempo atrás era muito ativa e muito forte aqui em Cabo Frio. Né? Contemplava tanto a pesca mais industrial, até mesmo o pescador artesanal. A gente vê uma baixa, a gente vê uma queixa muito grande quando conversa com a turma do pescado. Como é que você vê essa questão? Você que é uma pessoa nascida e criada na cidade, que pôde acompanhar isso com mais o chamado cuidado. setor, né? Cabo Frio, antigamente, né, ele era setor muito extrativista, forte. Né? Setor extrativista. Tanto a pesca, né, animal e vegetal e animal, e mineral, a questão do sal, o extrativismo do sal, que acabou na região. Agora, essa questão da pesca, entendeu? Sempre os pescadores, né, de poucas embarcações, eles eram obrigados, devido ao produto ser perecível, entregar a qualquer preço, né, para os tubarões. Só que agora parece que o governo federal abriu como é que é? Negócio de gelo, como é? Uma fábrica de gelo. Para ele liberou uma grana de incentivo a isso. Não, parece que foi inaugurado, não foi? Então, através disso, pode-se fazer uma cooperativa, né? Pode-se fazer uma cooperativa, né? E resgatar o trabalho do pescador artesanal. Isso gera renda, como você diz. A partir do momento que ele consegue mais pescado, barateia... Agora não precisa mais entregar qualquer preço, barateia porque tem aonde custo, preservar, né, barateia o custo para a população e permite uma geração de renda muito importante dentro do contexto da cidade. Agora, nesse mesmo setor primário, que é do extrativismo mineral, a questão do sal, que está acabando, a gente poderia, entendeu? Olha só, a gente poderia, se a prefeitura tivesse uma gestão de um banco do povo, para fomentar o quê? Aproveitar esses tanques de salina para fazer o quê? A criação de camarão de forma intensiva, como é feito lá no Rio Grande do Norte. Em Búzios aqui tem uma maricultura ali. Aproveitar aqueles tanques, né? Porque eram os tanques cristalizadores, né? Tinha todo, né? Tinha a água descia no tanque, aí ia cada vez mais, ia até chegar nos cristalizadores, não é isso? Aqueles tanques poderiam fazer, rapaz, criação de camarão. Mas ninguém pensa, né? Ninguém pensa, né? Quer dizer, tem saídas, se a gente pensar, se a gente acabar com essa visão tacanha, ultrapassada, de que o prefeito é o salvador da pátria, o prefeito é como se fosse um Deus, sabe tudo, ele é o médico, ele é o engenheiro, ele é tudo. Se ele descer, baixar a bola dele, chamar a sociedade, né? Chamar a sociedade para discutir os caminhos que a gente quer, vai encontrar cada solução, vai aparecer, porque todo mundo vai pensar a cidade. Então, tem saídas para essa questão da renda, de emprego e renda. Tem saída. E isso é como a gente sempre fala aqui, a administração pública moderna hoje, ela não pode sempre querer impor decisões de cima para baixo. Há uma necessidade de uma gestão participativa, porque o empresário pode contribuir. Como eu falei, o próprio trabalhador avulso e ambulante, ele pode dar uma parcela de contribuição importante. Então, essa gestão participativa faz com que a cidade avance, que as ideias fluam, entendeu? E isso você não vê aí ao longo de 20 anos. É o coronel de cá, é o coronel de lá, e Salvador é o que ele da quer, pátria de cá. E faz as coisas nitidamente com intenção política de amarração
Porque qual é o pensamento dos caras? Quanto mais liberdade a gente der para os caras, mais vai eles emancipar. podem preferir um projeto político diferente do nosso, e o nosso envolve dependência. Isso. Então, o que acontece? A prefeitura, ao longo de décadas, é inchada, porque o cara não tem emprego e vive ali, no limbo, pedindo um emprego para a filha, um emprego para o filho, e cria uma dependência de voto, que o cara chega para você e fala assim, eu queria tanto não votar, mas eu dependo disso, daquilo. Então, parece que o modelo é feito para a coisa não fluir, não andar, para ficar a prefeitura como o grande empregador da cidade. Porque a última grande empresa que nós tivemos aqui foi a Álcalis, que foi privatizada de forma fraudulenta, privatizaram para quebrar. A Álcalis foi privatizada com recurso do BNDES e o grupo que comprou privatizou para quebrar, para favorecer a Alumar, lá do Maranhão, e quebrou aqui uma indústria de base. É inacreditável, uma empresa que é indústria de barrilha, poucas no mundo, no Brasil pouquíssimas, cheio de fornecedores, e ela conseguiu quebrar. Tinha 4 mil trabalhadores, a Álcalis, né, na fase. Então, quer dizer, isso evidentemente não foi culpa de ninguém aqui do município, foi um outro contexto que levou. Mas a gente hoje, Cabo Frio, hoje não tem uma grande indústria que absorva a mão de obra. Tem os comércios, né, e as pequenas empresas. Eu acredito hoje que a maior empresa da cidade é a empresa de ônibus, talvez seja a Autoviação Salineira, né, que é prestadora de serviço. Né, não é uma atividade de primeira, é uma concessão. de industrial. E a gente tem um problema aqui em Cabo Frio, eu que sou dirigente de sindicato, que vivo, né, tendo embate em justiça de trabalho, a gente observa lá, às vezes você está aguardando uma audiência do meu sindicato, eu fico observando o que vai acontecendo antes. Tem muitas ações na Justiça do Trabalho de Cabo Frio de falta de carteira assinada. O empregador contrata e não assina a carteira do empregado, o que faz aumentar ainda mais a informalidade da cidade. Aí você vê lá aquelas demandas judiciais que o cara trabalhou, não recolheu o fundo de garantia. Eu posso até tentar compreender que o empresário fala assim, mas é muito imposto, é fundo de garantia, é INSS, é não sei mais o quê, e se eu empregar todo mundo, eu quebro. Agora, a forma de romper com isso não é precarizando a relação do trabalho, precarizando o trabalhador. Não sei se você concorda comigo. Concordo plenamente nisso aí. Entendeu? Há outras formas de protestar, tentando apoiar um modelo de político que seja diferente desse que está aí, entendeu? Que realmente penaliza demais, às vezes, com tributos determinados segmentos e favorecem outros, né? O investimento produtivo aqui no Brasil, o cara paga tudo. O envolvimento especulativo, o cara não paga nada. Né? Nós somos o país que pratica hoje a maior taxa de juros do mundo. Né? O que chega, que eu falo sempre aqui, compromete quase que a metade de todo o orçamento do país para pagar juros. Daí a supervalorização do real em relação ao dólar. Né? Pois é, e isso evidentemente prejudica. Agora, é importante que o empresário de Cabo Frio compreenda isso. A gente escuta muito isso na rua, de que o cara trabalha, mas a carteira dele não está assinada, que o patrão espera alguns meses para depois assinar a carteira dele. E são demandas pequenas, Babade, que entopem a Justiça do Trabalho de Cabo Frio, entopem. Os advogados comentam também, vão entrar com uma ação, até marcar a primeira audiência dessa demanda, leva 5, 6, 10 meses. Por quê? É tanto empresário, é tanto empregado pedindo a indenização que não foi, né, de que os direitos, a contratação dele não foi bem efetivada, que entope a Justiça do Trabalho com esse tipo de demanda. Então, tem esse problema, o cara tem uma firma estabelecida e, às vezes, não regulariza o empregado. E isso ficou mais patente, né, mais visível, a partir da queda do Muro de Berlim, né? E quando existia ainda o chamado bloco, com todos os erros, tudo que tenha, mas existia ainda uma referência, entendeu, para o mundo do trabalho, para quem vive do trabalho. E quem contrata o trabalhador tinha medo de perder, entendeu, e que ocorresse, entendeu, uma revolução socialista, os trabalhadores se revoltassem, coisa e tal. Aí tinha medo. Então, o que eles faziam? Perdiam o anel para não perder o dedo. Agora não tem mais essa visão neoliberal, ou não? Neoliberal quer dizer, todas as conquistas trabalhistas estão recrutando. E o movimento sindical com muita dificuldade, porque realmente é um domínio muito grande do capital. Você vai tentar negociar um acordo... O exército de reserva muito grande. Um acordo coletivo é uma dificuldade. Tiveram algumas modificações na Justiça do Trabalho. Eu até recentemente, eu era presidente da Federação Nacional da minha categoria. Então, eu negociava
os acordos com a indústria farmacêutica, que é uma indústria poderosíssima. 80% do segmento é multinacional e os caras queriam sempre impor o reajuste da categoria. Eu só vou dar o que o INPC der, não dou uma vírgula a mais. E a gente sempre procurava ter algum ganho real e criava uma dificuldade muito grande, eles são muito poderosos, e você tentava buscar a Justiça do Trabalho e não consegue. Eles fizeram uma modificação hoje para você abrir um dissídio coletivo na Justiça do Trabalho. Se o patrão não quiser sentar, se recusar, você não consegue. Eles tiraram o poder normativo da Justiça do Trabalho para decidir essa questão do dissídio, o que prejudicou ainda mais o movimento sindical na hora de negociar. Você só consegue aumento real quando a categoria é muito forte e tem poder de greve, como é o caso dos petroleiros, como é o caso dos metalúrgicos. Você vê a dificuldade que os professores estão tendo aí nessa questão do reajuste salarial. Né? E inclusive o setor de serviço, setor público, né? Serviço é difícil mesmo, essa questão, né? Desse embate entre o capital e o trabalho. Os trabalhadores estão, hoje em dia, né, não tem... Está havendo o movimento está em recesso. Né? Não, exatamente. Há um refluxo. Até porque o próprio PT, através de ações políticas, o PT engessou a CUT, o PT engessou a Força Sindical, o MST um pouco menos, mas engessou a UNE. Entendeu? Então, os movimentos sociais hoje estão muito paralisados a nível nacional. E uma cidade como a nossa, que não tem sindicatos, que não tem movimentos sociais organizados, protesta muito pouco. Não tem uma economia formal robusta, forte. Então não vai ter sindicato, aí não dificulta até não vai ter formalização, políticos. Não vai ter carteira assinada. Exatamente. Dificulta sempre bico, né? Movimentos políticos. Porque tudo impacta tá tudo relacionado na questão política. Porque a gestão política é que às vezes determina o modelo. Ou seja, o cara que está sentado hoje na cadeira do executivo, se ele não quiser e não tiver vontade política de propor um projeto de desenvolvimento da cidade, ele fica lá. Ele fica na dele, ele faz uma cooptação de mídia, ele faz uma cooptação de lideranças, né, de determinados segmentos com portarias gordas e etc. Trava todo o movimento de anestesia, todo o movimento de contestação na cidade. Imobiliza. E se perpetua no poder. Imobiliza, né? Imobiliza você vê que os grupos mudam as pessoas, mas o modelo de desenvolvimento continua igual. Pouca transparência, entendeu? Aquele esquema usual, é meu grupo. Eu nunca vi falarem tanto assim, o meu grupo. Quer dizer, os caras, quando vão discutir questões políticas, antes de discutir o interesse da sociedade, da população, eles discutem o interesse são grupos que se apropriam do que é de todos, né? Do privado. Privatizam o que grupos é privados público, que se apropriam do que é todos, público. Eu acho muito engraçado isso e acho que a população devia prestar atenção naquele cara que milita na política e fala assim, o meu grupo político, eu só vou resolver o que o meu grupo político quiser que eu faça. Ele não tem que resolver o que o grupo político dele quer fazer, não. Ele tem que resolver qual é a vontade do eleitor e da população que está colocando ele lá naquele cargo público. O grupo político dele tem que ficar em segundo plano. Essa história, ninguém ganha eleição sozinho. Só ganha eleição quem tem grupo político. Isso já é um porque arquétipo, quer esquema, exatamente. Quer criar um esquema, exatamente. Desse modelo vicioso que está aí, né? E isso parece que vira uma verdade absoluta na cabeça das pessoas. É uma coisa que deixa a gente assim... Agora, para romper com isso, entendeu? Uma cidade que não tem alternativas econômicas, né? O trabalho dos setores, né, do PSOL, dos outros partidos de esquerda, socialista, é um trabalho hercúleo, né? Hercúleo. Aí daí a dificuldade de conscientização, de se discutir. Porque a nossa proposta era trabalhar em sindicatos, movimentos sociais organizados, não se tem economia para isso, então a gente... Fica, às vezes, bastante engessado nesse contexto. Então, a gente conclui que, na realidade, há alguns segmentos que poderiam ser bem explorados na cidade. A grande vocação turística, a questão da pesca, a questão da construção civil, a questão da construção que está sempre com grande força aqui em Cabo Frio. A cidade é um canteiro de obras privadas. Você vê prédios surgindo aqui, prédios surgindo ali. Muitas vezes também tem uma questão da especulação imobiliária, né? Locais onde... Não, o que move a construção civil aqui em Cabo Frio, eu acho que na região é a especulação imobiliária. Não se tem política de moradia popular, não se tem, entendeu?
é especulação, é capital mesmo ganhar, são prédios para gente, entendeu? De renda alta, entendeu? Especulação. É a verticalização da cidade. Juarez, outro dia, colocou isso muito muita bem, propriedade. Né? E você citou um tema aí que eu achei interessante, que é a questão das obras públicas. Isso é um grande nascedouro de empregos. Porque com esse orçamento que a gente tem, que esse ano vai chegar a cerca de 600 milhões, se você faz investimentos em obras públicas, somente na área de saneamento, na área de habitação popular, na área de saúde, vai gerar emprego, você gera emprego, você gera empregos. Gera salário. E isso gera salário, gera consumo no comércio, que contrata mais e forma o tal círculo virtuoso. O que você vê hoje é a cidade parada, várias empresas fechando, vários pequenos comércios não conseguindo se sustentar. E agora chega uma época de entre safra, de agosto até setembro, que é um desespero para os empresários. Outro dia eu vi E a gente está no século XXI, hein? Outro dia eu vi uma discussão num café, estava o presidente da CIA falando, né? A CIA, que é a Associação Comercial e Industrial de Cabo Frio, que é presidida hoje pelo Zé Martins, e ele comentando que ele tem percebido a cada ano uma queda do movimento comercial. Ele me disse que do ano passado para esse ano, observou uma queda de 10% no movimento comercial, né? Isso relatado, evidentemente, pelos empresários que fazem parte lá da associação comercial. Se o comércio está parando, é porque não está havendo circulação de moeda, né? Não está havendo circulação. Não está havendo emprego, não está havendo salário, não está havendo distribuição de riqueza aqui. Uma cidade rica, entendeu? Que poderia estar com toda essa circulação essa gama de recursos daqui, está tem um buraco negro aí que está chupando tudo. Daí a cidade está, né? O comércio está aí entregue às moscas. Então, então voltando àquela primeira parte... a questão de desenvolvimento... modelo de desenvolvimento. Eu acho louvável. A gente aqui critica muito a Câmara, às vezes, tem um olhar muito crítico. Dessa vez, eu acho que foi até acertado. Eles tomaram a iniciativa do condomínio industrial, levaram para o prefeito e parece que estão tentando viabilizar. Mas não podem fazer o discurso lá que isso é a salvação do emprego de Cabo Frio, porque não é. Isso é um complemento. Mas o setor primário não vai gerar um volume de vagas. E no setor secundário, que é o industrial, não pode vir indústria secundário, poluente, aliás, que é secundário, que é o industrial. E dentro disso aí tinha que ter uma incubadora no campo da informática. E de tecnologia. Aí tem que ter a participação da universidade. E como falta a universidade pública aqui, dificulta tudo. Porque a privada Vamos entrar nessa esfera, que seria o próximo assunto. A produção pede fazer aqui mais um intervalo de apoio cultural e, na volta, a gente aborda esse tema, porque isso aí é fundamental, que a formação de obra especializada vai gerar valor agregado no mercado de trabalho. Então, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e voltamos já. Programa Cidadania e Socialismo com Cláudio Leitão. Bom, estamos de volta aí, eu e o professor Babá, de Cidadania e Socialismo, estamos discutindo as alternativas possíveis, né, de geração de emprego, com muita humildade, né, Babá? Nós aqui não somos profundos e especialistas da matéria, nem temos a pretensão de ser. O nosso objetivo é contribuir para o debate. Até porque a nossa proposta de gestão é uma gestão participativa, né, com toda a sociedade, né? Exatamente. Nós não somos Deus para entender de tudo, né? Uma gestão participativa. Agora, você tocou num ponto que eu considero fundamental, que é essa união importante entre a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologia e, consequentemente, geração de emprego. Agora, com universidade só privada, fica difícil o processo, né, Babá? Foi uma opção política do administrador atual e do antigo administrador. E, mais uma vez, pelo viés do eleitoreiro, entendeu? Da bolsa de estudo, entendeu? Para adquirir voto, para ter o eleitor na mão, entendeu? Sempre é o fisiologismo, o assistencialismo, o clientelismo, sempre por esse viés, esse modelo, né? Ultrapassado, tacanho. Pô, a gente está no século XXI, vamos pensar grande, vamos pensar de uma forma integral, desenvolvimento, né? Mas, para isso, né? Passa pela questão do voto, né? A gente aqui também é carente de alguns cursos de nível superior, como, por exemplo, engenharia. Acho que agora começou na Veiga, um curso de engenharia. Então, a gente aqui tem basicamente aquelas formações mais humanas, letras, economia. Economia não sei se tem aqui, eu acho que não. É direito, administração,
quer dizer, e coloca profissionais nesse segmento, e isso às vezes não funciona bem. A gente precisava de profissões mais técnicas, que é exatamente para fornecer e aproveitar Na a área demanda. humanas, se fosse dirigido para formar pensadores, para pessoas formular, elaborar, pensar, tudo bem, né? Para isso tem que ser uma formação com viés crítico, é ou não é? De questionamento, é ou não é? Mas simplesmente se põe para o mercado para arrumar emprego, entendeu? Para isso, para aquilo. Sempre essa questão do assistencialismo. Aí não dá, nem nesse difícil, campo. né? Deixa eu só registrar aqui algumas participações da galera aqui, ó. Estamos aqui com o Alexandre, estamos aqui com o Cláudio Meu Xará, o Fábio Trintão, a Fátima Reis, a Marta, a Rádio Noir, que está aqui, o Tony Godoy, a Val Henrique, né? Estamos aqui com a Alessandra do Braga e a Alcione, a Renata. Temos várias participações aqui e alguns tocam aqui. A Marta está aqui dizendo, ó, que realmente é difícil, ela tem 22 anos, né, e tem dificuldade de emprego aqui no comércio e não tem grana para pagar a mensalidade da faculdade, que é outra questão aqui que ela está colocando, que é cara. Uma coisa gera é em torno outra, de 600 a 700 reais, Você sendo viu? que acho que engenharia passa de R$1.000. Coitada da juventude, né? Então, o filho do pobre, aqui em Cabo Frio, ele tem muita dificuldade de acesso ao curso superior, o que inviabiliza aquele processo de ascensão social dele, né? Que é uma coisa do sonho, da natureza do cidadão, né? E, às vezes, ele não consegue chegar no curso superior e não tem chance de um técnico profissionalizante, porque só tem o Instituto Federal Fluminense, que é federal, não é de iniciativa municipal. Eu vou dar um exemplo do que você está falando. Eu sou professor, todo mundo sabe, né, do Rui Barbosa, sou do Miguel Couto. Quantos alunos e alunas brilhantes que eu tive, que eu pensei, pô, essa vai voar, essa tem asas para voar. Aí eu encontro assim no balcão, no comércio, assim, numa atividade, eu falo, e aí, fez faculdade? Professor, não dá, né? Não tem dinheiro, infelizmente. Eu falo, porra, quanto a gente está perdendo de cérebros, entendeu? Eu fico assim, chego a me arrepiar, porque eu sinto... Saem da cidade, né? Os alunos saem da cidade. Não, ficam aqui porque não tem condições de sair, não tem condições de bancar a universidade, coisa e tal. Quer dizer, são potenciais, pessoas que têm potenciais, infelizmente, né, potenciais que não vão em frente delas, não vai em frente esses potenciais. Quer dizer, é uma loucura. Aí, para a gente que é professor, que sabe, que tem, porra, a gente sente pagar, não, a gente sente impotentes também, né? A pior coisa do ser humano é você ter o diagnóstico, você sabe qual é a solução, mas você se sente impotente. Aí, ó. Mas você escuta dos pais dizer que está sendo obrigado a mandar o filho para fora da cidade para estudar, para tentar. Você percebe isso também? Quando os pais conseguem isso, entendeu? Porra, é uma coisa até boa. Mas a maioria não consegue, porque não tem dinheiro, não tem isso. E não tem universidade pública aqui. Não tem universidade pública aqui. E a gente, quando se depara com esse quadro que eu citei anteriormente, para a gente, quer dizer, a gente se sente assim, não valeu de nada o nosso trabalho, entendeu? Porque a gente trabalhou para ver, entendeu, as pessoas, a gente trabalha e a gente quer ver as pessoas crescerem no sentido de se tornarem seres humanos melhores, entendeu? E a educação, entendeu, o conhecimento é um caminho, junto com a religião, junto com as artes, são caminhos, né, que elevam a condição humana do ser humano. E a gente vê que a pessoa parou por falta de oportunidades. É muito complicado aí isso. É cruel, é muito cruel, Cláudio, é muito cruel. E você, como professor, observa bem isso, né? E até, Babade, a própria formação do professor também, né, que seria uma outra alternativa de trabalho. Por exemplo, se a gente tivesse, por exemplo, a escola de tempo integral, como muitas cidades têm, aumentaria muito a demanda por professores. Não é isso? Na cidade. Mas você percebe... Não só professores. E outros... Animadores culturais, artistas, entendeu? Outros no campo dos esportes, né, de todos os esportes, no campo, entendeu, da questão das línguas, no campo das artes, quer dizer, abriria um leque, entendeu? Um leque
de emprego, entendeu? De renda maravilhoso. E sem falar na alavanca que ia dar para a questão da educação, né? né? É uma coisa que a gente se bate aqui o tempo todo, é Quer fundamental. dizer, saídas a Toda gente... essa discussão que a gente teve em termos de geração de renda, você pode notar, sempre passa pela formação, pela questão da educação. E é impressionante como a gente vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali e cai dentro dessa questão, né? E a população observa esse modelo que está aí há décadas e que não privilegia esse segmento e permite que eles continuem no poder. Porque não interessa, porque modelos diferentes deles vai emancipar o ser humano. E ninguém quer. O ser humano emancipado, ele é livre para pensar, ele é livre para opinar, ele vota de uma forma livre, tem liberdade de consciência para votar, e essas pessoas não querem, né, cidadãos. Exato. Né, deixa eu só dar a resposta aqui para a Mar. Qualidades, né, Léo? Falar aqui com ela. Agora, ô Cláudio, voltando à questão do setor secundário que eu falei, aproveitar dentro dessa questão da chamada indústria limpa, a indústria do conhecimento, fazer uma incubadora de informática, no campo da informática, né, do campo mais avançado, né, que é limpo. Quer dizer, o Rio de Janeiro, Saturnino, ele governou de 1988, né, ele fez isso lá em Jacarepaguá. Hoje é um polo do caramba, um polo de informática. Cabo Frio tem esse potencial. Polo de informática. Entendeu? Dentro, é limpo. Sem poluição. Sem poluição. Gera valor agregado. E de última geração, né, uma coisa top de linha, né, de última geração. Quer dizer, maravilhoso, né? Quer dizer, o básico é a gente, entendeu? A gente, entendeu? Tem que perder aquele negócio de achar que a gente sabe tudo. Entendeu? Temos que reunir todo mundo, discutir, porque vai sair se reunir todo mundo para discutir a cidade, vai sair cada coisa maravilhosa para a cidade. Agora, quando a gente tem um modelo de gestão, quando a gente tem esse modelo de gestão impositivo, que eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou professor, eu sou tudo. Aliás, os caras dizem que foram eleitos por Deus para governar a cidade, que você quer. Né? Brincam de Deus, não é? Aí, os caras têm a cara de pau de dizer isso, que nós fomos eleitos. Eu fui escolhido por Deus para governar. Nesse evento gospel aí, disseram que fulano de tal era o homem que foi escalado para combater o mal em Cabo Frio. Quer dizer, os caras ainda vêm com esse discurso da Idade Média. Aí como é que você vai alcançar planejamento, desenvolvimento e emancipar a cidadania das pessoas e, consequentemente, projetar a cidade do futuro? Então, a gente olha para o futuro da cidade e vê isso com muita tristeza. A periferia crescente, violência urbana, aumento da criminalidade, por falta de alternativas de geração de emprego e renda. E você olha, qual é a contrapartida que o poder público está dando a essa questão? Muito pouca coisa. Assistencialismo barato, bolsa não sei o quê, bolsa não sei o quê. Que vai crescer em 2012. 2012 volta a cesta básica, volta a discussão de material de construção. Cartão não sei o quê, assistencialismo barato. Sem porta de saída. Sem porta de saída. Sem uma solução emancipadora, entendeu? Porque não é que nós sejamos contra o assistencialismo. A emergência precisa ser evitada. Quem tem fome tem pressa, já dizia Betinho lá atrás. Então, as coisas emergenciais, se a família está em condição indigna, você tem que ir lá e atender. Para isso, existe a Secretaria de Assistência Social, para fazer esse tipo de levantamento e tentar resolver essas questões emergenciais. Fazer disso um fim? Exatamente. Agora, essas famílias precisam ser emancipadas através de outro tipo de atividades. E aí falta. Falta porque não interessa a eles ter. Essas famílias têm que ser assistidas e cobertas no imediato, mas com portas para a emancipação, ou não é? Através de cursos, né, de empregabilidade, entendeu? Trabalho. Quer dizer, tem... O negócio é reunir a cidade para pensar a cidade. Antes da campanha, distribuía-se 20 mil cestas básicas na cidade. Quando o prefeito foi eleito, acabou a cesta básica. Agora é pontual, é pontual. Mas para o ano isso vai... Já criaram o cartão de 100 pratas. Aí, quer dizer, assistencialismo. Que vai custar 500 mil, parece que 500 mil reais.
Quer dizer, isso para a Prefeitura de Cabo Frio é um zero com o orçamento que tem. Você tem uma ideia, Babá? Mas botando por trás de cada um desses, entendeu? Uma família de 3 pessoas, aí você faz uma projeção eleitoral. Só para que o pessoal tenha uma ideia de como é que é isso, vamos fazer uma análise aqui no plano federal do Bolsa Família. O Bolsa Família hoje no governo Dilma, ele vai atender cerca de 13 milhões de famílias, né? E a estimativa de custo vai ser entre 15 e 18 bilhões. Essa é a estimativa de custo ao longo de ano. Só que, para pagar juros da dívida pública, a estimativa é em torno de 650 bilhões. Ou seja, quantos Bolsas Famílias, vamos botar 15 bilhões, cabem dentro do Bolsa Banqueiro? Só porque a gente tem uma ideia da magnitude de dinheiro que é brutalmente retirada do público e entregue ao capital privado. Financeiro. Entendeu? Capital financeiro, que não é privado, produtivo, e é especulativo. Dele, multinacional. Que é investido em mercado internacional. Parte dele aonde multinacional. Aí eles pensam, qual é a bolsa, aonde está dando mais, aonde o dinheiro está valendo mais. Atualmente é no Brasil, o juro maior estão sendo investido aqui. Daí essa enxurrada de dólar aí, de dólar que está barateando o dólar, né, está encarecendo o real. Não é isso? Porque a entrada especulativa vai ter que tomar. A Dilma vai ter que... Isso dá prejuízo ao Tesouro Nacional, porque ele tem que enxugar o dólar e, às vezes, para enxugar o dólar, ele emite título e esse título torna ainda a dívida maior. Então, não adianta. A mídia não quer discutir isso, os economistas de plantão do modelo neoliberal não querem discutir isso, os economistas do governo não querem discutir isso. Enquanto a gente não resolver a questão do gargalo da dívida pública, volto a repetir, que consome 45% do orçamento do país, a gente não tem condições de fazer um planejamento efetivo de políticas públicas na educação, na saúde, no saneamento, na reforma agrária, na habitação. Não tem. Por quê? Porque o endividamento é muito grande, ele é crescente, entendeu? E a gente não consegue resolver. Não adianta se falar, às vezes, em cifras. E está tudo amarrado nele. Se o comprometimento do governo é com isso. E não por acaso, os bancos e os grandes conglomerados financeiros são os maiores doadores de campanha, principalmente para o PT, para o PMDB e para o PSDB. Para o PT e PMDB, que é governo, e para o PSDB, que é sempre uma alternativa de disputa contra o governo. E nessa mesma loja, descendo para o município, quem é o maior contribuidor de campanha aqui? As empreiteiras. As empreiteiras aqui, mas as empreiteiras são até empreiteiras pequenas. É o quê? É a empresa de quê? De transporte. Mas ela não pode, mas ela como concessionária, ela não pode doar por dentro. Porque ela doa de alguma forma, todo mundo sabe. Toda concessionária de serviço público que presta serviço é proibido por lei de doar recursos para para campanha política. É então proibido. Todo mundo sabe que o dinheiro vai na forma de caixa 2, né? Mas, oficialmente, os grandes doadores são as empresas empreiteiras e você pode ver uma relação direta. Você pega a prestação de conta dos candidatos, aquelas empreiteiras que doam para a campanha são as que vão prestar serviço depois. Agora, no governo Sérgio Cabral, a gente teve um exemplo disso. O Globo publicou, e o Globo é um jornal do esquema. A Delta foi uma das maiores doadoras de campanha do Cabral, em compensação foi a empreiteira que mais serviços teve e faturou milhões e teve um crescimento incrível durante a gestão de Sérgio Cabral, no primeiro e com continuidade agora no segundo mandato. E falta dinheiro, segundo Sérgio Cabral, para dar reajuste para os bombeiros, para os professores, coisas. Exatamente. Agora, para transferir verba para o setor, para as deltas da vida, para esse negócio de eliminatória aí da Globo aí no sábado, né? Eliminatória da Copa do Mundo. Porra, o governo do Estado deu 15 milhões e o governo do município do Rio de Janeiro também 30 milhões custou aquela brincadeira ali, né? E é um governo, Babad, é um governo das terceirizações, né? A tal lei de responsabilidade fiscal amarra, às vezes, a contratação de funcionários para prestar melhor atendimento. Mas ela foi feita para isso. E eles contratam em terceirizado. Aqui em Cabo Frio quase tudo também é terceirizado. A máquina é inchada com gente que não trabalha, que poderia ter gente lá para trabalhar, e eles terceirizam uma série de coisas e é um sorvedor de dinheiro público. Eu pude ver num programa o
prefeito dizer que é moderno hoje, é a forma mais moderna de administrar é a terceirização. Ele falou isso. Ainda mais quando Ele não nem tem sabe de transparência. onde surgiu isso. A terceirização. Ainda foi lá mais no Japão, quando não tem transparência. Na questão da. Porque o Fordismo, entendeu? É uma administração verticalizada. Lá na Toyotismo, né? O toyotismo. Horizontalizou, né? De vez de ser a produção em escala vertical, né? Desde da matéria-prima até lá o produto final, verticalmente. Lá na Toyota, não. Eles terceirizavam, eles compravam, entendeu? A Toyota mesmo montava e fazia só uma parte. Nem isso ele sabe, entendeu? Aí é a forma mais moderna, ele falou, a forma é a terceirização. Mais moderna para quem, cara pálida? Bem Só colocado. perguntando isso, mais moderna para quem, cara pálida? É a questão. Então, gente, não adianta. Para mudar esse quadro todo, tem que ter luta, tem que ter envolvimento da população, tem que se prestar atenção em todas as alternativas que estão dentro do espectro político. A gente tem que ter muito cuidado com polarizações políticas em momento de eleição, entendeu? Porque a própria mídia que não apoia discute isso, o modelo. não discute o modelo. Então é Fica na importante superfície. que a população não fique resignada, que lute e que pense. E em falar disso, a produção me avisa aqui que nós estamos caminhando para o final, estamos aqui em cima da hora. Eu queria deixar uma frase aqui de Darcy Ribeiro, Babad, para a gente fazer um comentário final para encerrar o programa, onde ele aborda exatamente essa questão aí da resignação. Olha que frase interessante, eu separei ela hoje aqui para o programa, está piscando aí, hein, produção, deu uma coisa aí. O Darcy Ribeiro diz o seguinte, Babad, só há duas opções nessa vida, se resignar, né, ou se indignar. E ele diz, eu não vou me resignar nunca. Vou repetir, só há duas opções nessa vida, se resignar ou se indignar. E eu não vou me resignar nunca. Quero dizer aí para o Darcy Ribeiro, onde ele estiver aí, né, gente? Grande Darcy. Tá falando que eu também não vou me resignar nunca. Vou sempre lutar e estar sempre atento à questão coletiva. Queria que você fizesse um comentário sobre essa frase, Babad. Falar de Darcy, né? Falar de Darcy, pô. Mas é uma frase... Ele morreu, ele conseguiu, né, no alto já estágio do câncer dele, continuar jovem, né, rapaz? Com a vontade de viver, né? Darcy é um gênio, né? Então é isso, gente. Não há vitória sem luta. Isso aí não adianta. Vamos aqui fazer o sorteio para ver quem vai ser o feliz ganhador dessa obra belíssima aí, que é a biografia do Giocondo Dias, feito pelo João Falcão, né? Que além da biografia do Giocondo, você tem uma aula de história do Brasil durante esse período, né? E o ganhador aqui foi a Fátima Reis, que nos acessou aqui pelo MSN, né? Fazer um contato aí com a Fátima, né? Para poder entregar a ela lá essa obra do Giocondo Dias. Tenho certeza, Fátima, a gente conhece a Fátima, que você vai gostar, né? E o Álvaro também, né? Que é socialista, vai gostar de ler essa obra aqui. Fátima é a esposa do Álvaro Neves. Álvaro, ele é sambista, do samba, né? Álvaro do samba. Então a Fátima certamente vai gostar dessa obra, que é uma aula de história de um período muito importante aí do Brasil. Bom, gente, hora de despedir, né? Marcar um novo encontro aí para a próxima quarta-feira, né? Teremos as reprises ao longo da semana. E nós aqui, Babad, torceremos sempre para que o sol possa nascer para todos. Até lá e um grande abraço.